estamos aqui para engrandecer este nome maravilhoso do Senhor. Irmãos, sejam bem-vindos. Vamos orar, vamos, neste momento, levar ao Senhor uma oração de louvor e gratidão, porque grande tem sido o nosso Deus. Eu quero convidar o primeiro vice-presidente da igreja, o irmão Edinaldo Pereira, para juntos orarmos ao Senhor. E eu gostaria que o sentimento de oração fosse de todos nós. Que agora houvesse o propósito de entrar na presença de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar. Graça e paz, irmãos. Gostaria de pedir à igreja que todos se colocassem em pé, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, engrandecido e exaltado seja sempre o teu maravilhoso nome. Glórias a ti, ó Deus. Ó Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, ó Deus, por este grande momento. Te agradecer, ó Deus, porque estamos vivendo este momento. Glórias a ti, ó Deus, porque nós te clamamos, nós oramos a ti, ó Pai, e o Senhor atendeu as nossas orações. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Especialmente eu te agradeço, porque tu me destes, ó Pai, a responsabilidade de estar na frente desta igreja durante todo este ano, conduzindo este rebanho que é teu, ó Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te somos gratos e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos ajudando e fazendo com que esta igreja, ela propague a palavra do Senhor Deus por toda esta cidade, por todo este estado, por toda esta nação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos ainda que o Senhor nos ajude para que juntos com o pastor Paulo Roberto Dantas, com a irmã Luzeni, com suas filhas, para que todos nós, ó Pai, possamos juntos realizar a tua obra nesta cidade. Nos ajuda, ó Pai, nós sabemos que é difícil, mas nós sabemos que junto com o teu Filho Jesus Cristo, nós podemos realizar muito mais do que pensamos e imaginamos. Ó Pai querido, nós queremos também te agradecer por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, os irmãos que vieram de Petrolina, os pastores que vieram de outros lugares e que estão aqui conosco, também compartilhando deste momento maravilhoso nesta igreja. Nós te somos gratos por tudo isso, ó Deus. Nós queremos finalmente te agradecer, ó Pai, porque tu és o nosso Deus e o teu Filho Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai amado, nós oramos a ti, te pedindo e te agradecendo no santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode
irmãs fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode voltar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, hoje Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo a ti, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. História para você, você já agradeceu a Deus, agora você vai dizer que você veio até aqui para adorá-lo, para reconhecer que Ele é grande, que Ele é seu Deus, totalmente amável, tão maravilhoso, para mim, para você e para todos nós. Luz que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver a tua grandeza, o teu amor, o teu perdão, e sermos luz nesse mundo. Adore ao Senhor e reconheça a grandeza e o seu senhorio em sua vida. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na... Eu gostaria que todos os pastores que estão presentes ficassem de pé, por favor. Por favor. Irmãos, eu não tenho como colocá-los aqui. Não dá. Então, eu gostaria de convidar o pastor Célio, que é o presidente da Associação Agrestina, para tomar lugar aqui. E também o pastor Alderi. Pastor Alderi é da Ordem dos Pastores de Pernambuco. Os demais podem sentar, sintam-se abraçados, e Deus abençoe os irmãos. Queremos estar juntos com o nosso novo pastor nessa batalha de levarmos a palavra de Deus à nossa cidade e à nossa região. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O introito bíblico em uníssono no Salmo 126, os versos 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Amém. Vamos ouvir o coro da nossa igreja, da primeira igreja batista em Caruaru. Reflita
em mim, numa Bíblia envelhecida pelos anos. Reflita em mim, no templo com silentes orações, pois ano a ano, lado a lado, sobre a graça e a paz, com o amor, Filho de Deus, cuido de você. Reflita em mim. Reflita em mim, quando a cor do pôr do sol encher o céu. Reflita em mim, quando as lágrimas surgirem ao orar, pois ano a ano, lado a lado, sobre a graça e a paz, com o amor, Filho de Deus, cuido de você. Reflita em mim. Reflita em mim, se as crianças entoarem seu louvor. Reflita em mim, se for velho pra ensinar, velho pra pregar, velho pra sair, pois ano a ano, lado a lado, sobre a graça e a paz, com o amor, Filho de Deus, cuido de você. Amado, lado a lado, sobre a graça e a paz, Reflita em mim, com amor, Filho de Deus, eu cuido de você. reflita em mim. Teremos agora a participação especial da PIB Petrolina. Teremos o irmão pastor Marinaldo e a irmã Valdeci. Graça e paz, igreja. Nós, como grupos da primeira igreja, representado aqui por um pequeno grupo que veio de Petrolina, nós estamos muito alegres nesta noite. É difícil para nós, como igreja, estar dizendo isso, que estamos alegres. Por que estamos alegres? Porque, primeiramente, nós estamos fazendo parte do plano espiritual de Deus
na vida de um casal que tem sido exemplo de vida para nós, como crentes em Cristo Jesus. Humanamente, estamos tristes, porque nós estamos perdendo. E nós, seres humanos, não fomos feitos para perder. Mas espiritualmente, nós somos feitos para ganhar. E com certeza, irmãos, nós estamos alegres, porque hoje nós estamos fazendo parte desse plano divino de trazer pastor Paulo e família para a PIB de Petrolina. Porque nós temos certeza que o ministério que ele realizou ali, com a graça e a ajuda do Divino Espírito Santo, com certeza, grandes coisas fará mais ainda nesta grande cidade. E nós temos essa certeza. Por quê? Porque pastor Paulo, no tempo em que nós convivemos com ele, desde o seminário, sendo meus vizinhos de porta, nós temos visto que é um casal que é segundo o coração de Deus. Eles têm sido exemplo de vida para nós. Desculpe os irmãos de estarmos falando aqui, agora não como igreja, mas como pessoa. Ele é o pastor, ela é a pastora que pastoreia a 800 quilômetros de distância, porque eles me pastorearam enquanto eu estava no seminário. E com certeza, ele não vai ser o meu ex-pastor. Eu não tenho ex-pastor. Eu tenho o meu pastor Paulo e minha pastora Luzeni. E eu gostaria, irmãos, de dizer à PIB de Caruaru: vocês já estão recebendo um homem de Deus e uma mulher de Deus que com certeza irão revolucionar esta cidade com o seu exemplo de vida. Uma família digna de exemplo, família Dantas. Que Deus abençoe o ministério de vocês, que hoje Deus está concedendo nas mãos de vocês. E cada vez mais vocês estejam, com certeza, rompendo em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cadê o povo de Petrolina? Vamos ficar em pé, por favor? Louvado seja Deus. Salve de palmas para eles que vieram aqui nessa noite. Valeu, muito obrigado. Irmãos, podem sentar. E em nome da igreja, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. E, queridos, vamos louvar ao Senhor agora. E estará louvando ao Senhor conosco o nosso irmão Marinaldo, que ele que é presidente da Associação Sertaneja, também aqui representa a Associação Sertaneja, juntamente com a sua esposa, a irmã Valdeci. Amém? Amém? Eu estava bastante nervoso quando cheguei aqui, mas a irmã Joana falou um pouquinho e do pastor Paulo e me deixou um pouco tranquilo, né? E agora o pastor João também já disse que nós estamos representando a Associação Batista Sertaneja, do qual trabalhamos durante 20 anos, né? Com o pastor Paulo. Alô, agora melhor. Em nome da Associação Sertaneja que estamos aqui também, em nome da família Silva, em nome da ovelha do pastor Paulo durante 14 anos, parece, né, pastor? Né? Estamos aqui felizes por estar nesse momento ímpar, né? Da Igreja Batista em Caruaru. Eu estava pensando em dar 2 palavras, mas o tempo não me permite, mas assim eu vou falar rapidamente. Quando estávamos na expectativa, né, da vida do pastor Paulo Caruaru, então eu creio que muita coisa passou na cabeça do pastor Paulo, na nossa cabeça também, muita expectativa, né, naquela época, né? E eu estava pensando, falei para alguns irmãos que não era motivo de nós estarmos preocupados, talvez apreensivos, né, com o que vai acontecer. Como o irmão falou assim, que perdemos, mas eu disse ao pastor Paulo e falei lá na posse e na despedida, fala aqui, nós não perdemos, porque quem dá não perde, não é verdade? Nós estamos dando a família pastoral para essa igreja, então quem dá não perde, assim ganha.
E nós, como reino de Deus, estamos ganhando, porque estamos também abençoando toda essa região também com a família do pastor Paulo. E no momento que nós pensávamos, eu dizia, pastor Paulo, não sei se falei para ele, falei a algumas pessoas, não devemos estar apreensivos, porque a história que o pastor Paulo escreveu durante 20 anos em Petrolina foi uma história de elevados índices de positividade. Índices que, escritos possivelmente na pedra, que a memória, talvez os ventos, alguma coisa que venha, não vai apagar facilmente, porque foram 20 anos de história escritas com elevados índices de aprovação. Então, nós estamos dando a família pastoral para Caruaru, não é? Na certeza que também ele irá escrever aqui uma história de elevados índices de positividade. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio nisso, que a história começa, né, nessa igreja, nessa região, aqui no Agreste. A associação perde um líder, mas Deus irá prover todas as coisas para nós. Amém? Então, muito obrigado por essa oportunidade, dizendo assim, a história está escrita. 20 anos de história, pastor Paulo, em elevados índices, né? Escrita em pedras, e os ventos, né, algumas coisas não poderão apagar a sua história. Amém? Amém. Um abraço em nome de família, em nome da União Feminina Missionária do Sertão, nossa associação Batistas do Sertão. E nós vamos louvar com uma música que faz parte da nossa história, da história do pastor Paulo. Pastor Paulo é um pastor evangelista, não é? E nós já acompanhamos muito o pastor para pregar nas igrejas, nas cidades pequenas, e ele sempre nos pedia essa música, não é, que lembra um pouquinho da nossa história. Um dia nós estávamos lá no mundo do pecado e Deus nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E um dia o Senhor chamou o pastor Paulo e trouxe para esta luz, e hoje ele é um servo de Deus, um pastor, o qual todos nós amamos. Então, pastor, em homenagem a você, aquela música, né, que a gente sempre compartilhou. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, glórias a Deus, Ele está nesse lugar. Amém? E hoje me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu fui liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido
quando Ele estendeu a sua mão para mim. O Senhor Jesus, Ele sempre tem um caminho preparado para cada um de nós. E um dia, Ele chamou o pastor Paulo, trouxe das trevas para a maravilhosa luz, o capacitou e o enviou. Hoje Ele está nesta igreja, Caruaru, para servir ao Senhor e para alegrar o coração desse povo, resgatar vidas que estão na perdição. Aceita o Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glórias ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Essa noite eu estou aqui realmente por um pedido do pastor, do pai pastor, porque nesse clima, nessa diferença de clima, um resfriado está querendo me pegar e eu estou aqui pela fé, E essa canção que eu vou cantar, ela traz um pouco da nossa história quando nós estávamos chegando aqui em Caruaru, quando nós estávamos já chegando na cidade. Nós começamos a cantar no carro e começamos a dar glória a Deus, porque é importante fazer a vontade do Senhor e através da nossa vida é que a glória do Senhor é manifestada aqui na terra. Então, meu desejo, e nessa noite também a minha oração, é que através das nossas atitudes, através não só da família pastoral, mas em ação conjunta com toda a igreja, que esta cidade possa ver a glória de Deus sendo manifestada, que realmente possamos anunciar esse glorioso Deus que tem cuidado de nós e que, como diz aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, vamos também agir agora em torno desta igreja, neste bairro, nessa cidade, para que o Senhor esteja também trazendo essa mesma alegria para esta cidade. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Essa canção é bem conhecida, Georgia já me contou até que essa canção já é cantada aqui na igreja, então levando em consideração a minha dificuldade hoje, um pouco gripada, eu peço que a igreja também esteja a louvar junto comigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Meus irmãos, não dá para descrever a alegria e a satisfação que sinto em poder estar com os irmãos neste momento. Eu me sinto muito agradecido e a primeira palavra tem que ser o registro dessa gratidão a Deus, mas a gratidão ao pastor Paulo e a gratidão a esta igreja, pastor João Marcos, seu pastor, pelo privilégio de poder estar neste momento, participar deste momento histórico na vida desta igreja, na vida dos batistas de Caruaru, dos batistas de Pernambuco, e é muito bom viver este momento. Preciso, inicialmente, deixar uma palavra inicial de saudação, faço em nome da nossa igreja, transmitindo a esta igreja, com a irmã, o abraço da Igreja Batista da Capunga, aqui representada não só pelo seu pastor, mas por algumas outras pessoas, né, irmã Jorge? E, inclusive, pelo pastor Benevando, que me acompanha nesta viagem. Mas quero dizer também, agora, que este é um momento significativo para o povo batista de Pernambuco. E quero falar-lhes em nome da Convenção Batista de Pernambuco, aqui muito bem representada por vários pastores. Está aqui o pastor Baruch da Silva Bento, presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco. Estão aqui alguns pastores do Recife, pastores também da região do Agreste, pastores do Sertão. Está aqui o pastor Romir, da Primeira Igreja Batista de Serra Talhada, do começo ali ainda do Sertão, pastores também de todo o restante do estado até Petrolina. Então, na verdade, eu quero dizer aos membros da Primeira Igreja Batista de Caruaru
que tem uma história de realizações, de influência e de papel no trabalho batista de Pernambuco. Estão aqui líderes como o irmão Ciron, o irmão Luiz Cordeiro, líderes que têm desempenhado um papel significativo no trabalho denominacional nesta cidade, nesta região e no estado. Quero dizer que o povo batista de Pernambuco se une à primeira Igreja Batista de Caruaru neste momento significativo de sua história, para dizer que, mãos dadas, joelhos dobrados, estamos juntos para buscar aquilo que Deus tem a realizar neste lugar. Certamente o ministério do pastor Paulo aqui tem grandes desafios que são justamente indicações do que Deus tem a realizar neste lugar. Certamente, com o potencial que esta igreja tem e que esse servo de Deus e sua família têm demonstrado ao longo do seu ministério, Deus realizará grandes coisas aqui. Por isso nós nos unimos a esta igreja como família batista de Pernambuco, para dizer que caminhamos lado a lado, que caminhamos juntos, como batistas, líderes, diáconos, pastores, a começar do nosso presidente, pastor Aldair Dantas, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pernambuco, presente aqui. Estamos a dizer a esta igreja que pode contar com o apoio do povo batista de Pernambuco, pode contar com a irmandade desta grande família, para caminharmos juntos e ver e viver aquilo que Deus tem para nós. Mas, irmãos, meu desejo nesse instante é compartilhar algo da palavra de Deus, e eu queria convidá-los a colocarem de pé mais uma vez. E eu gostaria de ler, tendo os irmãos a acompanhar, um texto bastante conhecido das Escrituras, encontrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, traz-nos uma linda promessa de Deus ao seu povo, uma das muitas demonstrações do amor e do cuidado de Deus para com o seu povo. Em todo esse capítulo 3 de Jeremias, Deus fala sobre algumas promessas que traz ao seu povo, algumas expectativas quanto ao processo de restauração. Mas o versículo 15 traz uma promessa específica que nos interessa de modo particular nesta ocasião. E Deus diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, agradecemos-te a alegria deste momento. Agradecemos-te a tua presença notória entre nós. Agradecemos-te o modo como tens falado aos nossos corações através de cada parte deste culto. E te suplicamos, ó Senhor, que tu continues a nos falar. Que não permitas, Senhor, que as nossas limitações humanas sejam impedimento, mas por tua graça, fala às nossas vidas e mostra-nos a tua vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós podem se assentar. Às vezes parece difícil, numa ocasião como esta, encontrar o perfeito equilíbrio entre aquilo que gostaríamos de falar sobre o ministério pastoral, aquilo que gostaríamos de falar ao colega, amigo tão querido, pastor Paulo, neste momento, à sua família, aquilo que gostaríamos de falar à igreja, no momento tão significativo de sua história. Mas a verdade é que encontramos nas Escrituras alguns referenciais que precisam ser considerados e que, a bem da verdade, podem nos ajudar como igreja, como pastores, como servos de Deus, a entender que este momento que nós vivemos se encaixa no grande projeto de Deus, no grande plano de Deus.
E às vezes nos parece misterioso, mas o que descobrimos à luz das Escrituras, e a experiência nos confirma, é que Deus consegue estabelecer o seu plano macro para a humanidade. Dentro deste plano, Ele insere o seu projeto de salvação, através do qual Ele age em seu povo, entre seu povo e através do seu povo. E dentro deste plano, Ele entretece a nossa história de vida, como servos seus e como ministros em particular. Acredito que esse momento que estamos vivendo está dentro deste projeto de Deus. Dentro daquilo que Deus planejou e de alguma forma nos é mostrado nas Escrituras, está planejado desde a antiguidade, no seu projeto macro para a humanidade, mas no seu projeto específico para a vida da primeira Igreja Batista de Caruaru. No seu projeto específico para a vida e para o ministério do pastor Paulo, Luzeni, suas filhas, Jéssica e Vitória. O projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós, presentes aqui. Por isso, eu queria observar que ao declarar que daria ao seu povo pastores segundo o seu coração, Deus reafirma que o seu projeto desde a antiguidade se mantém e se preserva em nossos dias, mas que esse projeto inclui alguns detalhes e alguns elementos dos quais não podemos fugir. Por isso o texto nos ajuda a perceber alguns elementos presentes nesse projeto de pastorado apresentado por Deus. Deus fala, e eu não seguirei necessariamente a ordem do texto, mas Deus fala de pastores que pastoreiam com conhecimento. E aqui, colegas pastores, pastor Paulo em particular, somos lembrados de que o ministério abraçado por nós, ao qual fomos convocados por Deus, inclui uma demanda específica que é a busca do conhecimento. Com um detalhe: conhecimento é algo a ser garimpado, é algo a ser buscado, é algo a ser construído. A boa notícia é que muito provavelmente o conhecimento acumulado depois dessas mais de 2 décadas de ministério é bem maior do que no começo. Essa é a boa notícia. O Paulo, que assumiu a primeira Igreja Batista de Petrolina no momento desafiador, e eu conheço a história, acompanhei de perto aquele momento e aquela história. Certamente é um Paulo que tinha muito menos de experiência, de bagagem, de conhecimento que o Paulo que hoje assume a primeira Igreja Batista de Caruaru. Conhecimento inclui necessariamente o conhecimento da palavra. E aqui parece chover no molhado, ao mencionar que o conhecimento das Escrituras é algo básico, elementar, fundamental ao ministério. Mas um conhecimento que requererá do pastor um grau de relacionamento com as Escrituras que o torne cada dia mais identificado com elas, cada dia mais familiarizado com elas. Um pastor que consiga escapar da grande tentação, aquela tentação de usar as Escrituras como instrumento de trabalho e buscar nas Escrituras sermões para os outros. As Escrituras são a fonte de alimento do pastor. As Escrituras são a nossa base. Esse conhecimento das Escrituras é indispensável ao ministério pastoral. Todas as vezes que me lembro da expressão usada por Paulo ao se referir a Timóteo, dizendo que ele tinha que manejar bem a palavra da verdade, gosto de fazer uma comparação. Porque a palavra que vem à minha mente, quando Paulo fala desse manejar bem a palavra da verdade, é a palavra intimidade. E eu descobri que há uma maneira muito fácil de entender o que é intimidade. Compartilhei com minha igreja essa imagem, eu sei que a igreja entendeu bem. Quer saber o que é intimidade? Coloque uma bola nos pés de Neymar. Você vai ver o que é intimidade. Para entender melhor o que é intimidade, coloque a mesma bola nos pés de Ney Ladeia. Você vai perceber que há uma diferença estúpida, certo?
Abro um parênteses para explicar que a fratura no pé não foi jogando bola. Eu estou numa fase da vida que nem tento mais. Foi na igreja mesmo. Mas, na verdade, intimidade é esse grau de relacionamento que se deve ao conhecimento. Pastores, tem que conhecer a palavra. Pastores, tem que conhecer a palavra. Conhecê-la pessoalmente, caminhar com ela, viver com ela, conviver com ela, manuseá-la e manejá-la com aquela intimidade de alguém que conhece a fundo. Mas o conhecimento necessário aos pastores não será apenas o conhecimento da palavra. Ao pastor é colocado como desafio também o conhecimento do mundo. Porque, na verdade, caminhamos permanentemente entre dois mundos, como diria John Stott: o mundo da palavra de Deus e o mundo ao qual ministramos. O mundo no qual vivemos, a sociedade que precisa ser bem conhecida por nós, a sociedade que precisa ser lida adequadamente por nós. Precisamos conhecer o contexto social, as circunstâncias vividas por nossa pátria nesse momento. E estas circunstâncias são mutantes. Elas variam a cada momento e o grau de atualização desse conhecimento tem que acompanhar essas mudanças. Pastores precisam conhecer não só a palavra de Deus, mas precisam conhecer o mundo. Isso certamente incluirá o conhecimento de muitas outras ciências, indispensáveis ao conhecimento do mundo, indispensáveis a uma atuação relevante no mundo. Precisamos responder às questões levantadas pelo homem de hoje. E a resposta a essas questões demandará de nós não apenas o conhecimento das Escrituras, mas a capacidade de trazer esse conhecimento para o contexto atual. E finalmente, pastor, no que se refere a conhecimento, o ministério pastoral exigirá de nós o conhecimento da igreja, o conhecimento das ovelhas. O conhecimento das ovelhas. Pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Uma das coisas que mais me incomodam nesse processo de hierarquização do ministério pastoral que tem acontecido nos nossos dias é esse distanciamento entre pastor e ovelhas. Na eclesiologia batista, somos todos sacerdotes. Temos todos acesso a Deus. Não há espaço para hierarquia. E quando nós entendemos isso, nós pastores estamos muito mais próximos do nosso rebanho. Estamos envolvidos com ele. Precisamos eliminar esse conceito que veio muitas vezes do catolicismo, ou muitas vezes do espiritismo, ou de outros processos religiosos que tenta hierarquizar a estrutura eclesiástica e colocar o pastor como mediador entre Deus e os homens. Sempre gosto de compartilhar que há algum tempo atrás estava visitando um senhor não crente, estava bastante doente, fui visitá-lo no hospital e conversando com ele, ele disse: pastor, ore por mim, o senhor está mais perto de Deus. E como me deu vontade de dizer, quem está mais perto é o senhor. Olha, eu fui tentado, quase que eu falo, mas aí eu resisti. Às vezes eu me sinto como aquele camarada que perde o amigo, mas não perde a piada. Mas dessa vez eu aguentei. Eu segurei, disse: tá bom, eu vou orar pelo senhor, não que eu esteja mais perto de Deus, todos nós temos acesso a Deus, o senhor pode orar comigo, vamos orar juntos. Mas tenho me preocupado com esse distanciamento de pastores que passam a ocupar posição hierárquica especial. Pastores conhecem o seu rebanho porque convivem com ele, porque caminham com ele, porque convivem diariamente com as suas ovelhas. Pastores pastoreiam com conhecimento da palavra, do mundo e do seu povo. Mas o texto traz uma outra ideia, e aqui eu ouso
interpretar dessa forma a expressão usada no texto, há quem discuta a verdadeira interpretação dessa palavra, mas ouso interpretar como sabedoria. O outro elemento mencionado no texto. Acredito que o ministério pastoral requer muita sabedoria. Acredito que todos os pastores, quando se veem diante de um ministério novo e num momento como esse, inevitavelmente são remetidos à experiência de Salomão. Olham para o desafio que tem adiante de si e dizem para Deus: o que eu mais preciso é sabedoria. As demandas do ministério exigirão do pastor muita habilidade para identificar o que fazer, como fazer, de que maneira lidar com as pessoas, principalmente pessoas que ainda não são tão conhecidas. A habilidade para saber de que maneira comportar-se em cada situação. A habilidade para lidar no gerenciamento de conflitos. Eu sei que aqui não existe isso, mas em outras igrejas existe. O pastor precisa lidar com a administração de conflitos, de desentendimentos, de diferenças. Pessoas são naturalmente diferentes, não por acidente, mas porque Deus planejou assim. Somos diferentes para que sejamos complementares, mas as nossas diferenças, algumas vezes, potencializam os atritos, os desentendimentos, as diferenças e divergências, os distanciamentos. E quanta sabedoria é necessária para lidar com pessoas assim, para dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa. E há muitos momentos nos quais, acreditem aqueles que não são pastores, é-nos absolutamente impossível identificar isto apenas com a sabedoria humana. É impossível. É impossível. Deus propõe pastores que apacentem com a sua sabedoria. Sabedoria para lidar com situações de aconselhamento inimagináveis. E há momentos, colegas, nos quais nós ouvimos histórias em nossos gabinetes para as quais nós não fomos preparados. E ali está diante de nós alguém que precisa ouvir uma palavra sábia, uma palavra capaz de orientar, de nortear, de dirigir. E nós rebuscamos em nosso conhecimento, e ele não é suficiente para que se encontrem as respostas. Pastores têm que pastorear com sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para calar-se, sabedoria para ser mais diretivo em determinados momentos, sabedoria para aguardar pacientemente em outros, sabedoria para conduzir o rebanho, que invariavelmente não é tão fácil assim. Mas há uma outra ideia presente no texto, e esta nos tranquiliza, é que os pastores não apenas precisarão de conhecimento e de sabedoria, mas há uma ideia implícita no texto, que é a ideia de dependência. Gosto de ver que Deus diz: eu vos darei pastores. Primeira notícia: esse projeto não é nosso. Não é nossa a vocação, não é nosso o chamado, não é nossa a tarefa, não é nossa a missão, não é nossa a escolha. Deus o faz. Deus, que é o Deus das ovelhas, Deus que é o Deus dos pastores, Ele deixa claro que é este seu projeto, Ele é o sujeito desta ação. Mas Ele prossegue dizendo que daria pastores segundo o seu coração. Isso tem a ver com a nossa identificação com a sua vontade.
Deus quer dizer que o seu projeto é ter pastores que hajam em sintonia com a sua vontade. E aqui nós somos lembrados de que o projeto é dele, de que a vontade é dele, de que os planos são dele. E ele nos convida, pastores e igreja, a tomarmos parte no seu projeto. Não é para construir o nosso projeto, não é para estabelecer os nossos planos, não é para lutar para que prevaleça a nossa vontade. E lamentavelmente quantas pessoas em igrejas e às vezes pastores em igrejas equivocadamente pensam assim. Não é para estabelecermos e tornar vitorioso o nosso projeto, fazer prevalecer a nossa ideia. A ideia é encontrar o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. Ele sim, Senhor da igreja, Ele sim, cabeça do corpo, e única cabeça, e único Senhor. Ele sim, que desenha um projeto a ser seguido por nós. E aqui somos desafiados, pastor e igreja, a caminhar juntos em busca desse projeto, entendendo, por exemplo, que toda a riqueza do Evangelho não está em nós, mas nele. Gosto do modo como Paulo fala sobre isso. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele usa uma imagem perfeita. Ele fala da preciosidade do Evangelho. E diz então no versículo 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro, frágeis, sem valor, mas vasos aos quais Deus confiou um tesouro. É preciso entender isso. É preciso entender isso, primeiro para entender que o valor não está em nós, mas no tesouro que nos é confiado. Depois, para entender que Deus nos valoriza extraordinariamente, ao nos conceder a glória de tomar parte no seu projeto, no seu plano, na sua história, na sua igreja. Ovelhas, pastores, recebendo de Deus a oportunidade de tomar parte no seu projeto, mas que para abraçar esse projeto precisam entender que a prioridade é a vontade de Deus, que o foco é a vontade de Deus, que o alvo a ser perseguido é o alvo de Deus. E o que Deus espera de nós é compromisso com a missão que Ele nos confia. Compromisso, disposição para nos entregar, para nos dar, para nos oferecer. Não é sem razão que Jesus, antes de colocar diante de Pedro a tarefa de apacentar as suas ovelhas, pergunta: tu me amas? E não apenas isso, aí a notícia não tão boa para os pastores: amas-me mais do que esses? Abraçar o ministério requererá amor. Aquele amor demonstrado no próprio Jesus, capaz de dar a vida por suas ovelhas. Aquele amor demonstrado por líderes como Moisés. E como toca o meu coração aquele momento em que Moisés intercede pelo povo. E Moisés diz a Deus: Senhor, perdoa este povo, senão risca o meu nome do teu livro. Amar a ponto do sacrifício. Ou como toca o meu coração ler as palavras de Paulo ao dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Pastores têm que amar. Mas eu quero lhes dizer nesta noite, irmãos, que Deus não requer menos de vocês. Ele também os quer comprometidos. Porque não foi a pastores que Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi a todos os seus seguidores. Ele espera de nós compromisso com a sua vontade.
compromisso com os seus planos, compromisso com os seus projetos, compromisso que é ameaçado todas as vezes que nós agarramos os nossos próprios desejos e nos esquecemos de orar como Cristo: não se faça a minha, e sim a tua vontade. Pastores que amam se sacrificam pelas ovelhas que Deus lhes confiou. Ovelhas que amam estão comprometidas com a obra que Deus coloca em suas mãos. Aí, pastores e igreja podem caminhar juntos. Sabe o que acontece? Quando isso ocorre, a vontade de Deus se cumpre na vida da igreja, porque a vontade de Deus se cumpre na vida do pastor. Diria a vocês nesta noite o que se diz numa cerimônia de casamento: amem-se, entendam-se, compreendam-se, ouçam um ao outro, pastor e igreja. Nunca é demais lembrar a recomendação encontrada na carta aos Hebreus. No capítulo 13, versículo 7, o autor diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E como é bonito ouvir de ovelhas que durante 20 anos foram pastoreadas por essa família, que essa família é digna de ser imitada. No versículo 17 ele completa dizendo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Quero terminar. E quero terminar dizendo que o nosso grande desejo de coração é que todas as vezes em que o pastor dessa igreja se reportar a Deus para falar deste povo, que ele o faça com alegria e não gemendo. Que apesar dos desafios e das dificuldades que o ministério inevitavelmente inclui, e ele sabe disso, que ao falar desse povo ao seu Deus, ele o faça sempre com alegria. Amém. Queridos, passamos agora à cerimônia de posse propriamente dita, e eu gostaria de convidar para estar aqui comigo nesse momento especial a Comissão de Sucessão Pastoral. Eu não tenho o nome de todos aqui comigo ainda, mas eu gostaria que você que foi da comissão, que é da Comissão de Sucessão Pastoral, gostaria que você pudesse vir até aqui à frente, né? O seu relator já está aqui e vai ficar aqui em pé comigo, né? Que é justamente o nosso irmão Edinaldo Zé Pereira, que é também o vice-presidente da igreja, primeiro vice, e junto com ele eu gostaria de convidar a comissão para ficar aqui conosco. Muito bem. Esses irmãos estiveram conosco durante esse período, lutando, orando, cuidando da igreja, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. E eu queria, antes de tratar ou passar a palavra ou a igreja ao Paulo, eu gostaria de lembrar um texto que nós lemos aqui num dos primeiros momentos que nós tivemos. Salmos 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma. Esse texto, naquele primeiro momento que nós tivemos aqui, foi muito significativo. Eu lembro que naquela oportunidade, nós falávamos justamente disso, que a igreja que passava por sérias dificuldades, e aí nós, naquela primeira reflexão, Deus colocou esse texto no nosso coração, e nós lembramos naquele dia, dizendo assim: gente, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E de fato,
já sabíamos que seria assim. E hoje estamos aqui, como diz o texto de Salmos 26, inclusive nós colocamos ali atrás, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vocês concordam? Amém? Então, vamos dizer juntos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E podemos ver a mão de Deus, nosso amado pastor, cuidando de nós em todos os momentos. Foram dias, às vezes, temerosos, né? A gente sabia sem saber para que direção iríamos. Às vezes, a angústia chegava, né? A ansiedade. Aí lembrávamos do apóstolo que dizia: olha, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E assim foi durante esses 15 meses, não é? E aqui estamos felizes. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês nos deram esse apoio, e aqui fizeram um excelente trabalho, e aqui está o resultado para a glória do Senhor. Amém? E como eu não posso agradecer, eu quero a todo mundo em particular, eu quero citar apenas 4 nomes aqui, e aí eu vou fazer isso representando alguns segmentos da igreja. Primeiro, eu queria agradecer a Deus pela vida nessa área de logística, de apoio ao meu ministério aqui com vocês durante esse período. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Maria José. Maria José, fica de pé. Minha secretária, né? Durante esse período, muito obrigado. Paulo, você está em boas mãos, viu? Maria José cuida bem da gente. Muito obrigado, Maria José. Eu ligava para ela: Maria José, eu estou precisando. Não, pastor, eu já fiz. Então, sempre um passo à frente. E eu quero agradecer. E falando o nome dela, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí na logística, no dia a dia, cuidando da administração da igreja do dia a dia. Representando os diáconos, eu quero agradecer ao Ciron, né, que como diácono e também cuidando da gente aqui no nosso dia a dia, né? E ao meu amigo Luiz, também como presidente do Corpo Diaconal, muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram aí como diáconos, né? Eu sempre dizia para eles: olha, como diácono que fui e sou ainda, né? Eu agradeci a Deus pela vida desses diáconos que estiveram conosco, cuidando da igreja junto com a gente aqui. E eu citando esses 2 nomes, eu quero abraçar todos os diáconos da nossa igreja. E a liderança, a diretoria, eu deixo um abraço especial, e eu quero citar aqui a pessoa que começou comigo, trabalhou comigo, e foi realmente um verdadeiro parceiro aqui no ministério, que é o Adinaldo, né? Nosso vice-presidente. Dei muito trabalho para ele, né? Mas graças a Deus, parabéns, Adinaldo, pelo seu trabalho. Agora, cuide bem também aí do nosso querido Paulo, não é? Você está com a diretoria, que é uma bênção, tem ajudado muito o ministério. Muitas vezes a gente fez coisa que eles que conduziram a igreja, certamente, e eu louvo a Deus pela vida dessa diretoria. E citando o Ednaldo, eu quero agradecer a toda a diretoria. E um casal especial, eu quero convidar aqui à frente George e Karine. George e Karine, os dois, venham aqui, por favor. Quando assumi a igreja aqui a esse período, nós chegamos à conclusão que eu precisava de alguém perto, né, para me ajudar a conduzir a igreja. E eles foram: venham para cá, vocês dois, agora vocês dois venham para cá, os dois, né? Esse aqui é o nosso ministro de música, né? E que muitas vezes, mesmo a gente estando distante, fez um certo papel também pastoral, né? Esteve cuidando, orientando. E eu quero agradecer a vocês dois, e em nome da igreja, eu fiquei feliz porque eu quero levar você para outra oportunidade, mas seguraram você aqui, né? Vocês são espertos, parabéns, né? Então vão ficar com eles aqui, e eu quero, em nome da igreja e meu nome, agradecer a vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram. E, mano, valeu. Eu vou dar um abraço nele e abraço todos vocês, tá bom? Vem cá, por favor. Bonita gravata, viu? Tricolor. Irmãos, muito obrigado mesmo a todos vocês por esse período. E agora falo em nome da convenção. Em nome da convenção, eu quero agradecer a confiança da igreja à Convenção Batista de Pernambuco, que naquele momento buscou a convenção, buscou esse apoio. Vimos aqui junto com a associação, com os diáconos, com a ordem dos pastores, e aqui estamos alegres por esse tempo que passamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
E como eu disse no início, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltou durante esse período, nem nos faltará, porque Ele é que cuida de nós. Amém? E Paulo, a você, a irmã Luzeni, eu quero dizer para você que meu sonho é que, assim como o Senhor falou a Jeremias, que ele mandasse um recado para o povo, dizendo assim, olha, ele está lá em Jeremias, capítulo 29, ele diz assim para o povo, olha, edifiquem casas, habitem nelas, plante pomares, comam seus frutos, e logo mais à frente ele diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Louvado seja Deus. Eu espero que vocês plantem umas árvores aqui, assim como vocês plantaram lá em Petrolina e puderam, depois de 20 anos, comer os seus frutos. Nós esperamos também aqui pelo menos o dobro, né? Uns 40 anos. Amém, igreja? Me ajude, amém, igreja? Então, que você também vocês plantem árvores aqui e sejam uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar agora a nossa secretária, está aqui já o material, e eu quero convidar agora o Paulo para vir até aqui, e nós vamos fazer um momento muito especial, que é a assinatura do termo de posse do Ministério Pastoral. Diante de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e da Assembleia Solene da Primeira Igreja Batista em Caruaru, eleito pelo voto democrático diante desta igreja, e consciente da vontade de Deus para a minha vida e o meu ministério, eu, Paulo Roberto Dantas, brasileiro casado, portador do RG 892747, SSPRN, e CPF 596888904, dígito 00, assumo o pastorado e a presidência dessa igreja. E prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito para o exercício do meu ministério e da direção desta igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e conduta, e repositária da verdade que hei de pregar, ensinar, compartilhar em meu ministério. Aceitar como fiel as Escrituras, as Sagradas Escrituras e a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja e as suas normas administrativas. Dedicar-me à pregação e ao ensino da Palavra de Deus todos os dias do meu pastorado, alimentando-me e alimentando o meu povo com as sagradas letras, interpretando-as à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Se um dia e porventura, desventura, descrer da palavra de Deus e das doutrinas da nossa fé, deixar o ministério e em paz a igreja de Jesus Cristo, cuidar da vida espiritual e adequado sustento da minha família, de modo que não seja réprobo perante a igreja que venho a ensinar e pregar. Caruaru, 6 de junho de 2013. Pastor Paulo Roberto Dantas. Quero convidar agora os pastores aqui presentes para vir até aqui à frente. Todos os pastores, por favor. Paulo, que Deus te use aqui nesse novo momento. E o cajado do pastor, antigamente a gente andava com aquele cajado, né? Mas esse é o seu cajado. Eu sei que você já tem feito isso com muita alegria. E eu quero que a partir de hoje você faça ainda mais com esse povo. Aqui está o cajado que tem conduzido essa igreja ao longo da sua história. E eu passo a ele a você agora, a Bíblia Sagrada e ao cajado dessa igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero convidar a irmã Luzeni, por favor.
A irmã Luzeni, que estará também assumindo nesse momento não só o papel que ela já exerce com tanta alegria da esposa do pastor, mas também ela está assumindo o papel hoje também a sua posse como ministra ministra da educação religiosa dessa igreja. Inclusive as irmãs têm algo especial para entregar à irmã, também dando as boas-vindas a esta igreja, agora como a esposa do pastor, educadora e pastora, né, que vai estar ajudando a gente aqui na caminhada. Muito bem. Quero convidar também as filhas, né, do nosso querido pastor e sua esposa, que estão aqui presentes. Venham para cá, queridas. A Sara Jéssica e a Vitória Raquel. Vamos ficar em pé, igreja? Agora vamos orar por eles. Vou passar a palavra ao nosso presidente da Convenção Batista de Pernambuco, agora como presidente da Convenção, dará posse a esses irmãos. Neste momento, eu gostaria de, em nome da Convenção Batista de Pernambuco e autorizado por esta igreja, declarar empossado o pastor Paulo Roberto Dantas, pastorado da Igreja Batista de Caruaru, e quero convidar o pastor Baruque da Silva Bento, presidente emérito de nossa convenção, para fazer esta oração de posse neste momento. Certamente, pastor Paulo, alegra-nos bastante esta noite. E eu quero dizer para o irmão, na nossa convenção nós temos tido um momento muito gracioso de convivência. E o irmão já conhece isso muito bem. Mas eu vou lhe frisar uma coisa que hoje vem como apoio para vocês aqui. A Associação Sertaneja, a Associação Agrestina e a Associação Mata Norte, como representação da bancada ruralista, vem aqui para dizer a vocês que nós vamos trabalhar para que Pernambuco sinta realmente essa integração. Deus abençoe sempre a vocês. Estou acompanhado de um seminarista e de um diácono da nossa igreja, que vieram também com este propósito. Oremos. Amado Deus, Pai nosso que estás no céu, Tu conheces o Teu servo Paulo, a Tua serva Roseni, essas filhas que lhes acrescentaste. E certamente, ó Deus, na Tua causa, Tu tens uma página brilhante dessa história do trabalho que lhes tens confiado desde a chamada. E por isso, nesta noite, ó Deus, diante do Teu povo, com a representação da Convenção Batista de Pernambuco, e certamente na alegria dos corações dos membros desta Igreja Batista de Caruaru, nós Te adoramos, dando graças, ó Deus, por esta hora. Certamente Petrolina está esperando o obreiro que Tu tens, mas nós Te bendizemos porque a Tua palavra já diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Retribui a Petrolina ainda mais por aquilo que o Teu servo com a família puderam escrever neste trabalho que lhes confiaste. E a partir desta noite, Senhor, como já declarou o presidente da convenção, confirma a posse desses irmãos neste trabalho, dando-lhes a sabedoria, dando-lhes o conhecimento, e assim, ó Deus, os anos que eles ainda vão viver, possam muito construir, e esta igreja sinta a bênção, e no amor e no apoio, ela se una
para fazerem muito mais aqui nesta cidade. Assim nós te bendizemos e oramos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, queridos pastores, muito obrigado, podem sentar também. Nesse momento nós vamos ainda, antes de passar a palavra ao pastor, o novo pastor da igreja, pastor Paulo, nós ainda temos algumas representações. Eu queria, 2 representações estarão trazendo a palavra agora para os irmãos. A primeira é o pastor Alderi, também Alderi Dantas, né? É parente? Não, pastor, você é parente? Conterrâneo. Pastor Alderi Dantas, em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco, trará uma saudação em nome da nossa Ordem dos Pastores. Prezado pastor Ney, presidente da Convenção Batista aqui de Pernambuco, pastor João Marcos, executivo, pastor Paulo Dantas, com muito carinho nós cumprimentamos nesse momento, cada um dos pastores aqui presentes, irmãos em Cristo, desejamos que a graça bendita do nosso Deus esteja por sobre a vida de cada um dos irmãos e colegas pastores. Desejamos que a presença de Deus seja constante na vida desta igreja e de forma muito especial a partir desse momento em que o pastor Paulo Dantas toma posse à frente desta igreja. Que o Senhor esteja confirmando e a expectativa do coração, não apenas da ordem dos pastores, em saber que um pastor com uma longa e bonita história no exercício do ministério pastoral e uma igreja também tão relevante, com história também tão bonita, que esse casamento realmente corresponda às expectativas e que o Senhor se revele em tudo isso através do ganho de almas, através da paz e através da harmonia. Então, em nome da ordem, nós queremos parabenizar o pastor Paulo Dantas e desejar, em nome dos 500 pastores aqui no estado de Pernambuco, desejar um ministério sólido, longo e muito enriquecedor aqui na cidade de Caruaru. Que Deus assim esteja abençoando e conduzindo não apenas a alegria da noite de hoje, mas os dias que se seguem sejam dias de muito regozijo, de muita edificação, de muita paz entre esse pastor e esta igreja. A esta igreja a gente estende uma palavra para que os irmãos orem, para que os irmãos apoiem, para que os irmãos valorizem o pastor Paulo Dantas como homem de Deus, instituído, plantado por Deus nesta igreja, como bem afirmou o nosso presidente, pastor Ney Ladeia. Que o pastor Paulo e sua família olhe a cada membro desta igreja, a cada congregado, a cada pessoa, com aquele olhar que João 3,16 nos revela, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então que os irmãos amem esta igreja também de tal maneira. Que o Senhor nos abençoe. Passo a palavra agora também ao pastor Célio, como presidente da Associação Agrestina, e agora recebe também esse colega. E o pastor Célio também é presidente da subseccional da Ordem dos Pastores aqui, né, na região. Graças e paz, amados, amém? O nosso sentimento nesta noite está baseado basicamente em Salmo 92, bom, é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Eu creio que esse é o sentimento que reina no coração desse casal. E de uma forma simbólica e carinhosa, eu queria nesse momento as igrejas que fazem parte da nossa associação, aqui representadas pelos seus membros aqui presentes, por favor, fiquem em pé. As igrejas aqui representadas pelos seus membros, os amados de hoje da nossa associação. As igrejas da nossa associação que aqui estão representadas pelos seus membros, por favor, fiquem em pé. As igrejas da nossa associação, todos aqui, todos estão presentes, que fazem parte da nossa associação do Agreste. Amém. São da primeira igreja também, né? Da nossa associação, né? Não deixam de ser.
Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A igreja me deu, como é o nome daquele negócio, Edinaldo? iPad, né? Só que o iPad eu escrevi o que eu ia dizer, apagou. Então eu vou falar aos irmãos. Queridos, esse momento para mim ele é tremendo, porque eu saio de uma igreja em que eu tinha e tenho um carinho tremendo. Agradeço à igreja, Primeira Igreja Batista em Petrolina, que deu a mim, a minha esposa, recém-saídos do seminário, um privilégio de pastoreá-la por quase 20 anos. Vejo alguns irmãos aqui, e isso me deixa com a garganta um pouco engasgada, mas eu quero dizer para vocês que, da mesma forma que o Senhor levou a mim e a Luzeni, e na época a Jéssica, lá para Petrolina, e pudemos, com a ajuda dos irmãos, realizar aquele ministério. Eu tenho toda a convicção que Deus irá fazer o mesmo para com vocês. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. A minha gratidão, levem a Petrolina e digam à igreja lá, o pastor Paulo agradeceu na posse, na Primeira Igreja Batista em Caruaru, a caravana de Petrolina que está aqui. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês que aqui estão. Eu só posso orar a Deus para que Deus abençoe e recompense vocês por ter vindo de tão longe e de estar aqui conosco nessa noite. E eu só posso dizer muito obrigado. A minha esposa, ela tem condições de recitar uma poesia que nós gostaríamos de dedicar a vocês que são membros da igreja em Petrolina. Graça e paz a todos. Essa poesia tinha preparado, não foi feita por mim, foi pela irmã Elza Queiroz, membro também da nossa igreja. E eu tinha preparado para que nós pudéssemos ler na nossa despedida, mas foi impossível. Nós estávamos assim, muito comovidos, foi um culto muito belo e se estendeu um bocado e não deu. Eu disse, mas hoje eu queria falar e recitá-la, porque ela também é palavra do meu coração, palavra do coração de Paulo, que foi feito por Petrolina também, cidadão petrolinense. E eu disse, eu não recebi a placa, mas eu também era cidadã petrolinense. Eu queria dizer que, durante esse tempo que estivemos ali, Deus me fez mãe daquele povo. Mãe não esquece filho, mas mãe tem coração que pode receber outros filhos. E eu queria dizer que jamais esquecerei vocês. E que Deus me deu um coração grande que vai alargá-lo mais e que vai caber todo mundo daqui também. Todos também receberão o meu abraço, o meu carinho e o meu amor, porque eu creio que o Deus que nos trouxe aqui, Ele tem algo para realizar neste lugar. E
Eu tinha reservado 2 poesias, eu vou ler uma e a outra, uma foi como se fosse amor e a outra eu. Ele está olhando para mim, é porque fala de Juazeiro e Petrolina. E lá nós temos ovelhas de Juazeiro e Petrolina. No meu grupo era em Juazeiro. Ele, à sombra da velha árvore, nasceu. Logo se tornou um vegetal de amores. E com esse charme de belo Romeu, conquista a região para seus fulgores. Ela surgiu mesmo de uma passagem. Petrolina foi conhecida inicialmente como passagem para Juazeiro. E agora é gentil, formosa e tem magia, atraindo com sua progressista imagem a todos que respiram sua harmonia. Muitos se namoraram através da alvura do rio, que os separou numa época inteira. Ele beijando-a, ela sorrindo-lhe pura. Uniram-se depois na ponte alabastrina para engrandecer a terra brasileira, pois ele é Juazeiro e ela Petrolina. Petrolina. Ó cidade eleita em panteão erguida, de glória e cultura, sorrindo orgulhosa. És a Vênus linda, das ondas nascida, deste imenso rio que te faz grandiosa. E com insinuante magia, tão garrida, espalhas por esta zona sequiosa, grande exemplo de trabalho e vida, que te enobrece e deixa vaidosa. Teu meio social de ligeira conquista, saúdo, por me ter sido hospitaleira, com esta homenagem de obscura artista. Eu, que já fruí o odor da tua pujança, quando me achar noutro rincão brasileiro, guardarei de ti uma eterna lembrança. Que Deus possa estar abençoando os amados irmãos de Petrolina que vieram. Eu sei que se tivessem condições, nós teríamos talvez a igreja cheia deles aqui. Mas vieram os que Deus deu a condição para vir. Mas que os irmãos possam levar o nosso amor, nossa gratidão e a alegria no nosso coração de ter estado com vocês durante esse tempo. Lembre-se, mãe não esquece. Lembre-se, mãe recebe outros filhos também. Deus abençoe. Nós amamos de coração. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de agradecer também, nesta noite, a forma carinhosa, respeitosa, que esta igreja, a Primeira Igreja Batista em Caruaru, nos recebeu. E eu gostaria de destacar 2 pessoas que, para nós, nesses primeiros dias, foram pessoas maravilhosas e que nos ajudaram em tudo que nós precisávamos. O irmão Monteiro e a sua esposa. Que Deus possa recompensar em glória, irmão Monteiro, a sua vida, da sua esposa e da sua família. Muito obrigado. O irmão Rochinha, com a sua esposa, que Deus possa abençoar pelo carinho e pela forma que o irmão nos recebeu com tanto entusiasmo aqui nessa igreja. Queridos pastores que aqui estão presentes, todos, a grande maioria eu não conheço, irei conhecer com o passar do tempo. Muito obrigado por estar aqui, por prestigiar esta igreja nessa festa. Que Deus possa abençoar cada ministério de vocês. O irmão Baruque Bento, pastor, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Gostaria de agradecer também a ele. Ao pastor João Marcos Florentino, que tão bem dirigiu a igreja nessa sucessão pastoral, nos deixando aqui um legado muito bom, que foi o George e a esposa. Parabéns por ele, viu? Já ficou aqui. Então é nosso, né?
Muito obrigado, pastor. Foi muito bom saber como você trabalhou aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Ao querido pastor Ney, ele não está aqui porque ele é presidente da convenção, de jeito nenhum. Ele também não está aqui porque é pastor da igreja da Capunga, também não. Ele está aqui porque é meu amigo, meu irmão, e eu tenho certeza que ele também pode dizer isso onde quer que ele for. Eu gostaria de concluir esta sessão de gratidão, agradecendo aquele que era, que é e sempre será a razão de existência da minha vida, o Senhor Deus. Aquele que é dono dessa igreja, que é dono da igreja lá em Petrolina, que é dono das igrejas genuinamente cristãs. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Porque Ele foi, é e sempre será o nosso Deus, o nosso supremo pastor, aquele que cuida de nós e aquele que está conosco para todo sempre. Amém e amém. Vamos ficar de pé, amados. E eu gostaria neste momento de impetrar a bênção apostólica, e o grupo de louvor já pode vir aqui à frente. O nosso irmão diácono Ciron está lembrando que vamos ter uma reunião lá embaixo para todo mundo, não é? Onde vai ter um bolinho, um refrigerante, todos estão convidados a participar. Que a graça redentora e salvadora de Jesus o Filho, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Vamos lá, Jorge. Lembra dessa música? Vamos cantar ao Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo.
de